Pastor Douglas com a palavra. Prezados irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Amém. Mais uma vez, quero registrar minha gratidão a Deus pelo privilégio de participar convosco desta escola tão abençoada. Agradecer novamente ao pastor Sisac pela honra do convite de participar com os irmãos desse abençoado trabalho. E, em nome do pastor Sisac, cumprimentar todos os demais líderes aqui desta querida igreja. Enquanto nós estamos em pé, amados, vamos ler novamente o texto base de nossa reflexão, que encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 10, os versículos de número 42 até 45. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 10. Eu vou ler o versículo de número 42, pedir aos irmãos para lerem o 43, depois eu leio o 44 e juntos vamos ler o 45. Eu sei que nós temos versões distintas do texto bíblico, mas nós temos aí no telão a projeção da versão Almeida Revista e Corrigida, que é uma das versões oficiais das Assembleias de Deus. O texto diz: Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoriam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Os irmãos? Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. Versículo 44. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Juntos? Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Quem pode dizer amém? Amém. Ainda em pé, eu vou pedir aos irmãos a bondade de recitarmos o tema que está também projetado na tela. Vamos juntos? Ministério, função e chamado. Fundamentos bíblicos. Assentai-vos, meus amados. Obrigado pela cooperação de todos. Amados, nós também temos aí na tela o endereço do nosso Instagram, @Pastor Douglas Batista. Meu Batista tem um P, é como no grego, baptista. E os irmãos poderão, se quiserem, nos acompanhar, seguir o nosso trabalho e orar, interceder por nós. Quero aproveitar o ensejo para fazer coro aqui ao pastor Sisac acerca deste evento, que é o encontro, o Fórum de Teologia Pentecostal. Esse é um encontro organizado pela Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. Esta é a 5ª edição, como já disse o pastor Sisac, já passou pelas outras regiões e vai encerrar aqui na região sudeste e vai terminar esse primeiro ciclo. Depois dá início a um segundo ciclo com outros temas. Então, uma oportunidade ímpar. Nesta edição, nós estamos estudando sobre soteriologia pentecostal. Qual é o conceito de eleição, predestinação, o que significa calvinismo, arminianismo, o que é monergismo, o que é sinergismo, o que foi o sínodo de Dort, qual que é a posição pentecostal no que diz respeito à doutrina da salvação, uma vez salvo, salvo para sempre ou não, onde estão os textos bíblicos, é importante nós estarmos juntos. Também escatologia bíblica pentecostal será abordada, e vai ser tratado sobre, então, a pré-tribulação, vai ser tratado sobre o milênio, vai ser tratado sobre as questões do arrebatamento, se é parcial, se é total, se é visível, se é invisível, o que cremos, o que nós professamos, o que está revelado no texto bíblico. Uma outra temática será sobre os fundamentos da fé pentecostal, que vai tratar sobre a nossa posição, o nosso pensamento quádruplo. Cristo salva, Cristo cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará.
e uma quarta temática sobre liturgia, culto e liturgia pentecostal. Quais os elementos do culto pentecostal e etc. Então não perca, uma oportunidade ímpar. Estarão conosco, além da mesa diretora da Convenção Geral, o pastor Wellington Júnior, o pastor Wellington Pai, estará também o pastor Leonai Cabral, o pastor Ezequiel Soares, o pastor Juliano Fraga, o pastor Elias Turralbo, o pastor Eduardo Leandro, dentre outros ensinadores e comentaristas de lições bíblicas da CPAD. Então faça sua inscrição, R$100 é um valor simbólico, não cobre as despesas do evento, é uma oportunidade ímpar, não deixe de participar. E não apenas se inscreva, estimule também os seus amigos, seus companheiros, para se inscreverem também. Quem pode dizer um amém? Amém. Muito bem, muito obrigado. Amados, nós vamos então lembrar que esse tema, ministério, função e chamado, temos um propósito principal, um objetivo geral, que é estabelecer uma compreensão bíblica, espiritual e prática sobre esses três quesitos: ministério, função e chamado. Para isso, nós vamos seguir 3 objetivos específicos. Ontem nós vimos então o primeiro, que é a diferença entre ministério, função e cargo, no contexto eclesiástico. Hoje, permitindo Deus, vamos estudar sobre o chamado, a vocação e a confirmação ministerial. E amanhã, na minha participação final deste evento, vamos discutir autoridade espiritual, serviço e responsabilidade pastoral. Então o tema está dividido em 3 pontos, cada um em uma das noites. Ontem nós vimos então, só para recapitular, nós vimos a diferença entre ministério, função e cargo. E eu trouxe então aqui uma tabela comparativa só para a gente sintetizar o que vimos ontem aqui por cerca de 1 hora. Bem, primeiro, o conceito de ministério é o conceito da vocação para servir. Ministério é serviço, ministério é trabalho. E a palavra-chave é diaconia, como vimos ontem. O texto que lemos há pouco, que Jesus disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. O texto grego usa a palavra diaconia, veio para servir. A função nada mais é do que a execução das tarefas, ou seja, a função é aquilo que se realiza dentro do ministério. E o termo é carisma, que quer dizer dom. E o cargo, o ofício, é a autoridade concedida, é a responsabilidade que o cargo tem acerca da função e do ministério. E a palavra-chave é episcopos, como vimos ontem, aquele que supervisiona. Então, como exemplo, Deus me chamou para ser pastor, fui vocacionado para o pastoreio. E a minha função de pastorear é apacentar a igreja, edificar a igreja, ensinar a igreja, aconselhar a igreja, orientar a igreja, interceder pela igreja, e recebi o cargo ou a função de pastor. Então esta é a síntese que eu vou aqui colocar na tela para ficar bem memorizado. Ministério, então, é o chamado de Deus para servir. A função é o exercício do dom que foi recebido para servir. Alguém vai servir como ensinador, alguém vai servir como pregador, alguém vai servir como administrador, alguém vai servir presidindo e etc. E o cargo é o reconhecimento eclesiástico do ministério e da função que Deus deu para este ou para aquilo. Então, agora veja, é importante fazer uma aplicação prática. Nem todo chamado já tem cargo. Sim ou não? Tem gente que tem já a vocação, um chamado para ser evangelista. E não é consagrado evangelista. Ainda não. Sim ou não? Há muitas pessoas que ainda não foram reconhecidas pela igreja, ainda não receberam o cargo, mas já estão na função, trabalhando, fazendo a obra. E
um outro detalhe a ser analisado: nem todo cargo confirma o chamado, porque às vezes alguém tem o cargo, foi dado a ele o cargo, foi dado o título, foi separado, foi consagrado, mas ele não foi chamado. Então ele não ajuda em nada, só atrapalha. E terceiro, o verdadeiro líder bíblico, ele possui os três aspectos em harmonia. Ele foi chamado por Deus, ele exercita o dom ministerial que recebeu, e o reconhecimento da igreja atesta que verdadeiramente é um escolhido de Deus para aquele trabalho. Amém? Então, isso nós vimos ontem. Agora vamos ao ponto de número 2, que é o propósito desta noite: refletir biblicamente sobre, repita depois de mim: chamado, vocação, confirmação ministerial. Eu vou trazer aqui para os irmãos, então, os três termos gregos que o Novo Testamento usa para o chamado. O primeiro, diga depois de mim, kaleo, que quer dizer exatamente isso, chamar, é um verbo. Aí vem a palavra que é um substantivo, klesis, diga klesis. Klesis é chamado, é daqui que vem a palavra eclésia, que é a tradução para igreja. Eke é uma preposição que quer dizer de fora, e clésis é chamado. Então eclésia, que a igreja, são os chamados para fora. Nós estávamos no mundo, pertencíamos ao mundo, e agora o Senhor nos chamou para fora do mundo, e nós somos a igreja. Nós não pertencemos ao mundo, do mundo nós fomos libertos, fomos chamados para fora do mundo, para servir no reino de Deus. Amém? E aí também o chamado tem uma relação com a palavra grega, diga carisma. Carisma, de onde tem a palavra carismático, que concede apenas, então, um sentido geral de dom recebido ou graça alcançada por Deus a cada um de nós. Então, em outros aspectos, de modo mais geral, para não ficar preso aqui na conceituação, esse chamado, ele é sempre iniciativa de Deus. É Deus quem chama. E aqui eu quero deixar claro aos irmãos a diferença entre salvação e chamado ministerial. A salvação é uma coisa, o chamado ministerial é uma outra coisa. A salvação, ela se dá pela presciência de Deus. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, capítulo 1, versículo 5, que nós fomos eleitos pela presciência de Deus. A palavra presciência é um termo grego gnóstico, que quer dizer que Deus sabe de antemão, Deus conhece antes, então Ele sabe de antemão quem vai crer, quem vai confessar a culpa, quem vai se arrepender e quem vai perseverar, e a esses Deus elege para a salvação. Nós somos eleitos pela presciência de Deus, não é mérito humano, porque é Deus quem dá o primeiro passo, Ele quem dá a iniciativa de nos salvar, mas Ele sabe de antemão se nós vamos aceitar ou não o chamado dEle para ser salvo. A isso dá-se, então, na teologia, o nome de eleição condicional. Deus, Ele estabeleceu que para ser salvo é preciso ter fé e arrependimento, e os que creem e se arrependem, então eles elegem para a salvação. Aqui, amados, é algo assim muito extraordinário. Nós estamos estudando, inclusive, na lição bíblica da Santíssima Trindade, porque o plano da salvação, ele não foi elaborado quando Adão e Eva caíram no Éden. O plano da salvação foi elaborado na eternidade. Deus já sabia de antemão que o homem iria pecar, que iria cair no Éden. Assim como Deus sabia também que Lúcifer e uma terça parte dos anjos também iriam pecar.
Porém, ao contrário do que aconteceu com Lúcifer e os anjos, Deus soube que eles iriam pecar, Deus soube que eles iriam se rebelar, mas Deus não projetou na eternidade nenhum plano de resgate de anjos caídos, não há nenhum plano para eles se arrependerem, não há nenhum plano para eles confessarem pecados, não há nenhum plano para eles se redimirem, eles estão condenados para sempre. Mas ao ser humano, quando Deus pela sua presciência soube de antemão que nós iríamos cair no Éden, então antes da formação do mundo, antes da igreja existir, na eternidade, Deus elaborou um plano, Deus elaborou um projeto, para que o ser humano fosse resgatado, para que tivesse a oportunidade de confessar culpas e ter em Cristo o perdão das suas faltas. Aleluia. A isso a Bíblia chama de salvação. Agora, uma vez salvo, o apóstolo Paulo diz que nós fomos eleitos, né, antes da fundação do mundo, antes que o mundo se formasse, antes que nós fôssemos formados no ventre de nossa mãe, antes do nosso nascimento, fomos eleitos pela presciência de Deus. Agora, nessa eleição, Deus nos predestinou para algo. E alguns nesta eleição foram predestinados para ser ministros. E essa é a diferença. A salvação Deus lhe oferece. E a única ação do ser humano no processo de salvação é aceitar ou recusar a salvação que é ofertada de graça. Eu posso rejeitar e dizer, não quero ser salvo. Agora, uma vez salvo, e o Senhor me predestina e me chama para o ministério, aí, meu amigo, não adianta lutar. Vai sofrer, vai gemer, vai padecer e vai ter que se render ao chamado. Quando o Senhor encontra Paulo no caminho de Damasco, ele diz: Paulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Amados, então, o chamado é sempre iniciativa de Deus. Nós temos lá no Rio Grande do Sul, minha terra natal, um ditado que diz assim: quem é oferecido, ou é podre ou é fedido. Porque o chamado é da parte de Deus. Não é para aquele que quer. Embora nós vamos entrar num detalhe aqui sobre isso. Mas antes de eu querer, eu preciso ser chamado. Portanto, o chamado é espiritual, ele é sobrenatural e está relacionado à vontade divina de Deus. É Deus quem vai chamar, é Deus quem vai escolher, é Ele quem vai determinar. Lembra, por exemplo, quando Moisés retira o povo do Egito, segue o caminho de peregrinação para a terra prometida, e lá no Monte Sinai ele recebe de Deus a revelação da instituição do ministério sacerdotal. E Deus disse: olha, Moisés, Arão, o teu irmão, será o sumo sacerdote. Quando ele conta a liderança, os príncipes das tribos, de que haverá um sacerdócio e que Arão será o sumo sacerdote, o que acontece com os líderes? Qual foi a reação deles? Discordaram, se rebelaram, disseram: que é isso, Moisés? Quer mandar em tudo? Agora é nepotismo? Você já é o líder da nação, e agora o teu irmão vai ser o sumo sacerdote, e os teus sobrinhos serão os sacerdotes, e serão os cantores, e os músicos, e o resto do povo. E eles disseram que todo mundo é santo, Moisés. Vou parafrasear, como se, hoje, se todo mundo é crente. Por que só a tua família? Por que também não podem os outros? E Moisés era o homem mais manso da terra. E ele foi procurar Deus. Ele disse: Senhor, e eu não pedi nada disso. Foi o Senhor quem me disse que era para ser assim, e o povo não quer. Aliás, irmãos, quando os irmãos lerem novamente o Pentateuco, preste atenção nos pronomes que são utilizados, o pronome seu
teu, meu e vosso. Moisés, ele conversa com Deus, dialoga com Deus, e eles têm uma intimidade tão grande, que muitas vezes nas orações, Moisés conversa com Deus dizendo assim, ó, Senhor, esse teu povo, e Moisés disse, não é meu, é teu povo, Moisés. Ele disse, não, é o seu povo. Ele disse, não, é teu, porque eles têm comunhão, várias vezes. Um dia Deus disse assim, Moisés, eu vou matar todo mundo, e vamos começar de novo, lembra? E Moisés disse, não, Senhor, esse povo é teu. Ele disse, não é meu não, é seu. Ele disse, então tá, então se é meu, risca meu nome do livro da vida, porque tinha comunhão. E Deus disse, tá bom, não vou riscar seu nome, mas a partir de hoje não vou junto mais. Ele disse, então não saio daqui, se a tua presença não for conosco. Aleluia. É um ministério maravilhoso. Leiam depois e preste atenção em todos os diálogos. E Moisés não tinha resposta para tudo na hora, não. O povo vinha, trazia para ele perguntas, e ia dizer assim, não sei, vou consultar a Deus. E ele ia conversar com Deus e voltava com a resposta. Então não queira ser super-homem também, você não tem todas as respostas. As respostas estão com o Senhor da igreja. Ele que controla, Ele é soberano, Ele que guia, Ele que orienta, e Ele que tem a palavra final. Então Moisés foi falar com Deus e disse, o povo não quer. Deus disse, olha, vamos resolver esse problema, manda cada príncipe trazer uma vara, e na extremidade da vara escreva lá o nome do príncipe e a tribo, e vão colocar as varas debaixo do lugar santo dos santos, onde tem ali aquela cortina que separava o santo dos santos, coloca ali embaixo, onde estava a presença do Altíssimo, estava a arca da aliança lá. E eles trouxeram, pela tribo de Rúben, fulano de tal, pela tribo de Simeão, ciclano, pela tribo de Judá, Beltrano, pela tribo de Efraim, não sei quem, pela tribo desse fulano, e pela tribo de Levi, Arão, que Deus tinha mandado, é Arão. E Deus disse, aquela vara que florescer, esse é o escolhido de Deus. E no dia seguinte tiraram a vara de Rúben, estava seca, de Simeão estava seca, de Efraim estava seca, mas quando retiraram a vara de Arão, ela tinha dado flores, folhas e fruto, porque quem escolhe é Deus. Aleluia. Então, amados, não depende de talentos naturais, mas depende da vontade de Deus, e recebe a confirmação da igreja. Mas a igreja, no caso, lá no deserto, só pôde confirmar a escolha de Deus quando perceberam que a vara de Arão tinha dado flores, folhas e fruto. O meu e o seu ministério, para ser reconhecido pela igreja do mesmo modo, não pode ser apenas folhas, não só aparência, mas precisa ter fruto, tem que ter resultado, Deus tem que ser glorificado, o nome de Cristo tem que ser exaltado. Agora vamos então à vocação. A vocação é também verbo latino, no caso aqui vocare, que tem o mesmo sentido de chamar, e o substantivo também em latim, vocatio. Então diga assim, vocare, vocatio. Um é verbo, outro é substantivo, ambos querem dizer chamado ou chamado. Com chamar ou chamado. Agora, qual que é então o entendimento? Uma vez que eles estão muito próximos, a vocação está muito próxima do chamado. Veja aí na tela. A vocação é a forma como o chamado de Deus se expressa na vida da pessoa para propósitos específicos. Ou seja, o chamado é para servir, e a vocação é servir como? Qual é a minha vocação?
Eu vou ser pregador? Vou ser ensinador? Vou ser cantor? Vou ser músico? Qual é a vocação que Deus tem para mim? E aí, no slide seguinte, trazemos aqui algumas explicações. A vocação está relacionada com o dom que Deus concedeu a cada um de nós. Os dons espirituais, que eu já citei aqui ontem de Romanos e também de 1 Coríntios. Romanos 12 e 1 Coríntios 12. Então, um recebeu a vocação, o dom para presidir, o outro para profetizar, o outro para ensinar, o outro para curar e assim por diante. De modo que o dom está relacionado à vocação, mas também tem habilidades naturais inclusas. Deus também, Ele nos vocaciona pelas capacidades que Ele nos deu de modo natural, já vou explicar isso. Também se relaciona com experiência de vida e personalidade. Está relacionado ao contexto histórico e social e às oportunidades que Deus nos dá. Como posso entender isso então? 2 exemplos clássicos da Bíblia: apóstolo Pedro e apóstolo Paulo. O livro de Atos dos Apóstolos, na verdade, ele não é Atos dos Apóstolos do colégio apostólico. Ele é Atos de Pedro e de Paulo. Só trata do ministério desses dois. Tem lá apenas uma ênfase muito superficial no ministério do apóstolo Tiago. Mas do capítulo 1 até o capítulo 12 de Atos dos Apóstolos é o apóstolo Pedro, seu ministério total. E do capítulo 13 em diante é o ministério do apóstolo Paulo também na sua totalidade. E qual é a diferença desses dois? Ambos foram chamados por Deus. Sim ou não? Ambos foram chamados. Mas a vocação de cada um, ambos foram chamados, ambos receberam a função e o cargo de apóstolos, mas a vocação era diferente. Pedro foi vocacionado para ser apóstolo dos judeus, para ser apóstolo da circuncisão. E Paulo foi chamado para ser apóstolo dos gentios, vocacionado para a incircuncisão. O apóstolo Pedro era indouto. Indouto não quer dizer analfabeto. Indouto quer dizer pouca instrução. Ele sabia ler, ele sabia escrever, ele conhecia o básico, mas era indouto. Agora o apóstolo Paulo não. O apóstolo Paulo era doutor, o apóstolo Paulo era de família rica. O apóstolo Paulo, ele estudou aos pés de Gamaliel, que era uma escola judaica que só frequentava a classe alta do judaísmo, porque Gamaliel era uma escola privada de altíssimo custo monetário, somente família de classe alta podia frequentar, e aí sabemos que Paulo era de família originariamente rica. O apóstolo Paulo, quando jovem, foi para a Cilícia, em Tarso, e lá ele estudou na universidade grega da região. Ele teve todo o conhecimento, então, da lei judaica. Ele era judeu, ele era fariseu, ele tinha conhecimento de toda a Torá, e agora se especializou em todo o conhecimento da filosofia, de todas as escolas pré-socráticas, e as escolas que existiram também depois, no seu tempo, né? Várias informações Paulo recebeu, e Deus disse o seguinte: você é para mim um vaso escolhido, e você vai falar do meu nome diante de reis e governadores e de autoridades por todo o mundo. Enquanto o apóstolo Pedro era pescador, era um homem indouto e foi chamado para um ministério voltado para o seu povo, agora Paulo, que é um homem versado em conhecimento da cultura judaica e da cultura grega, é levantado
levantado por Deus para anunciar às autoridades. Eles estavam vocacionados para trabalhos distintos, mas a unção de Deus na vida deles era a mesma. A Bíblia diz que quando Pedro estava ministrando, estava caminhando, as pessoas levavam os enfermos e os endemoniados para que ao menos a sombra de Pedro passasse sobre eles e ver se algum ficasse curado. E quando Paulo ministrava, do mesmo modo as pessoas tomavam os lenços de Paulo para colocar sobre enfermos e endemoniados para ver se eles ficavam também curados. Então, amados, a vocação de Deus não significa que o ministério de alguém é superior, maior ou melhor, apenas que é diferente, que tem um propósito distinto, mas o chamado é de Deus e a unção é do Espírito, e é Deus quem faz a obra. E é por isso que se explica isso. Deus usou habilidades naturais, a personalidade do apóstolo Paulo e as experiências que ele teve para usá-lo como instrumento para pregar às autoridades. Pedro não podia discutir filosofia com ninguém, porque ele não conhecia nada de filosofia. Mas Paulo, ele discutia filosofia no mesmo nível, até no nível maior, com qualquer um. Nós vamos ver, por exemplo, no livro de Atos, ele discutindo lá com os epicureus, com os estoicos, ele discutindo no Areópago, lá em Atenas, porque ele tinha o conhecimento da área. Então a minha e a sua vocação está relacionada também ao contexto histórico e social. Eu entendo, meus irmãos, a partir desses estudos bíblicos, Deus me deu a oportunidade de fazer uma pós-graduação em ministério pastoral, e eu tive a oportunidade de estudar profundamente e entendi que Deus tem um modelo de pastor para cada tipo de igreja. Porque o sistema da igreja em Rio Claro pode não se adaptar ao sistema da igreja em Brasília, que pode não se adaptar com a igreja lá em Cuiabá, que pode não se adaptar com a igreja em outro lugar, porque Deus colocou a pessoa certa para presidir no lugar certo, porque Ele é quem chama, Ele é quem vocaciona, Ele é quem prepara, Ele é quem capacita e Ele é quem dá a visão. Aleluia. Agora, não se pode forçar então a barra. Não se pode colocar o carro na frente dos bois. É Deus quem chama. Eu conheço uma história bem antiga. Numa determinada igreja tinha lá um irmão que se dizia vocacionado para a obra missionária. E ele estava importunando o pastor. Pastor, eu tenho chamada missionária. Eu fui vocacionado por Deus para ir além mar. Me envia, me manda. E o pastor tentava de todo modo instruir aquele irmão que não era assim, mas não adiantava. Aí um dia esse irmão teve um sonho. Uma noite ele sonhou. Um dia amanheceu, ele bateu a porta do pastor. O pastor, tive um sonho, e este sonho é uma revelação sobre a obra missionária. Eu via no céu 3 letras em ouro que brilhavam, a letra V, a letra P e a letra B, e Deus me deu interpretação. As letras dizem: vai para a Bolívia. Deus me envia para a Bolívia. Pastor, eu preciso ser enviado pela igreja, a igreja tem que me mandar, me sustentar. Ele disse: não, irmão, não é assim que funciona. Se Deus falou contigo, Deus vai ter que confirmar comigo, porque o ministério da igreja está na minha mão. Vá para casa que eu vou orar, volte amanhã cedo. Ele voltou no dia seguinte bem cedo e perguntou: pastor, orou? Orei. E teve revelação? Tive. Então que hora que eu vou? Eu disse: não, irmão, a minha revelação foi diferente da sua. A minha não diz vai para a Bolívia. A minha revelação, Deus me disse: vai plantar batatas. Porque o chamado vem da parte de Deus. Não é por força, não é por violência e nem por insistência. Amém? Então, uma
tabela comparativa do que nós vimos até agora. Uma abordagem. O chamado tem origem em Deus. A vocação tem origem em Deus, mas também dos dons que o próprio Deus dá, do contexto onde eu estou inserido e da vivência que Deus também me proporcionou. Tudo isso vem de Deus, mas é um conjunto. A ênfase do chamado, então, é uma convocação. Deus me convoca para o serviço. E a vocação é a direção desse serviço. Como eu vou servir? A pergunta-chave, então, é esta: Deus me chamou? Sim. E aí a vocação pergunta: para quê? Para que fui chamado? Para que eu sirvo? Aí, outra questão: o chamado pode existir sozinho? Sim. Há chamados que ainda não estão definidos. Eu sinto arder a chama, mas eu ainda não sei o que é que eu vou fazer. Agora, a vocação ocorre sozinha? Não. A vocação depende sempre do chamado. Eu preciso ser chamado para poder servir. O exemplo aqui é de Jeremias. Jeremias foi chamado por Deus para servir. E qual foi a vocação? Deus disse: eu te chamei e te dei por profeta. Então, vocação profética. A síntese, então, do que nós vimos até aqui: chamado, iniciativa soberana de Deus, Jeremias 1, 4 e 5. Vocação é uma diversidade na forma de servir. Cada um de nós vai servir de um modo. Então repita assim depois de mim, diga: o chamado é para servir. A vocação é como servir. Amém, amados? Então, se eu fui chamado, por exemplo, Paulo diz, se foi chamado para ensinar, haja dedicação ao ensino. Estude, se aprofunde, conheça, leia, aprenda, se especialize. Há uma outra história parecida de alguém que procurou o pastor e disse: eu gosto de contar essa história porque usamos muito essas ilustrações nas aulas de teologia. E ele disse: pastor, eu fui chamado para ensinar. A minha vocação é ensinar. Me deu uma oportunidade. O pastor não queria, porque percebeu que ele não tinha vocação nenhuma, mas de tanto ele insistir, o pastor deixou, e ele começou então a ensinar a igreja num determinado trabalho. Ele disse: olha, meus irmãos, quando lá no Éden Deus prometeu que da semente da mulher haveria de suscitar aquele que esmagaria a cabeça da serpente, o diabo ficou à espreita tentando descobrir de onde viria esse redentor. Então o diabo ficou à espreita e entendeu que a descendência viria de Abraão. Então ele enviou uma fome lá em Canaã para matar a descendência de Abraão. Então Deus mandou o livramento. Deus mandou José para o Egito, e lá no Egito Deus fez José governador e conservou o povo descendente de Abraão com vida. E então o diabo continuou trabalhando, atuando para acabar com a descendência de Abraão, e levantou um faraó que mandou matar todos os meninos, mas Deus levantou Moisés, e Moisés tirou o povo do Egito com mão forte e poderosa e conduziu pelo deserto. Lá no deserto o diabo tentou matar Jesus, mandou matar a descendência de Abraão, da qual viria Jesus, mandando fome, mas Deus mandou maná, mandando água salgada, Deus transformou em água potável, e ele estava indo bem. E ele disse depois, quando Jesus nasceu, o diabo tentou também parar a descendência, mandando Herodes matar os meninos que haviam nascido. E o pastor estava até ficando impressionado. Ele disse: e por último, o diabo tentou matar Jesus afogado. Aí o pastor derrubou os braços e disse: meu irmão, onde é que está isso na Bíblia? Ele disse: pastor, não sabe? Não sei, nunca nem ouvi falar. Ele disse: está vendo, igreja? Nem o pastor sabe. Só ele sabia. Ele tinha o dom de ensinar. E o pastor perguntou: e onde está isso na Bíblia? Ele disse: está aqui no texto que acabamos de ler. E debalde procuravam Jesus.
Ele disse: se procuravam debalde é porque tinha água, e se não achavam, porque estava a se afogar. A exegese dele. O pastor disse: meu irmão, essa expressão idebalde não é do objeto, do utensílio que tira água. Essa expressão idebalde quer dizer que procuravam em vão, procuravam inutilmente. Então isso que dá alguém que não recebeu o dom de ensinar, mas ele quer ensinar, e aí ensina bobagem. E Deus tenha misericórdia de nós, né, irmãos? Amém? Vamos agora então ao terceiro ponto: confirmação ministerial. Deus me chamou, me vocacionou. E agora, a igreja tem que reconhecer esse ministério, essa chamada, essa vocação. Esse chamado, ele ocorre primeiro internamente. Veja, 1 Timóteo 3:1, e nós lemos ontem, o texto diz: se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É pecado desejar o ministério? Não. Esse desejo, dentro de nós, já é uma obra do Espírito, trabalhando, ardendo em nosso peito. Porém, esse desejo precisa ser purificado. Esse desejo não pode ser por ambição. Esse desejo não deve ser por desejo de cargo, de posição, de titulação, de estar em evidência, de estar em eminência, mas esse desejo deve ser a prontidão para servir no reino de Deus. Aleluia! Servir com alegria, servir com satisfação. Nós temos esse grande desafio. Quando o Senhor escreve à igreja em Éfeso, a primeira carta das 7 igrejas da Ásia, o Senhor elogia a igreja, porque a palavra é direcionada ao pastor, ao anjo da igreja, ao líder. Ele diz: eu sei as tuas obras. Vou parafrasear. Deus está dizendo: eu tenho visto o teu trabalho. Você trabalha de modo incansável. Você faz a obra. Mas eu tenho contra ti uma coisa: você perdeu o primeiro amor. Você não faz mais por amor. Trabalhava, mas não mais por amor. Servia, mas não mais por amor. Ele fazia o que era certo, mas não havia mais a dedicação. Quantas e quantas vezes isso ocorre na nossa caminhada ministerial? Nós começamos a obra cheio de alegria, cheio de fervor, não há tempo ruim, não há circunstância adversa, não há levante, não há crítica que possa nos parar ou nos entristecer, porque sabemos quem nos chamou, quem nos vocacionou, e estamos marchando em direção à Canaã celestial, levantando a espada do Espírito, guerreando a fim de agradar aquele que nos alistou. Mas por vezes as lutas, as batalhas, as perseguições, as ingratidões, as rebeldias entristecem o nosso coração, nossa alma, e nós pensamos em parar, em desistir, ou temerosos de entregar a obra, ficamos ali, apenas na resiliência, fazendo por obrigação. Não tem mais alegria, não tem mais amor. E o Senhor disse ao pastor da igreja em Éfeso: lembra-te das primeiras obras, e volta à prática delas. O Senhor fala conosco nesta noite, amados irmãos.
O nosso trabalho não é para agradar aos homens, o nosso trabalho não é para ser aplaudido pelos homens, o nosso trabalho não é para ser reconhecido pelos homens, o nosso trabalho não é nem para ser amado pelos homens, o nosso trabalho é para a honra e glória e louvor daquele que nos chamou, que nos vocacionou para a sua obra. Bendito seja Deus. E há também, amados, uma confirmação externa, que é da igreja. Veja, Atos capítulo 13, versículos 2 a 3, o texto diz que a igreja em Antioquia, na Síria, estava reunida em oração e em jejum. E durante a oração, o Espírito Santo se manifesta. E diz: apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. Quem foi que confirmou com a igreja, que direcionou a igreja, para que a igreja tivesse ciência de que Barnabé e Saulo estavam sendo chamados? O Espírito Santo de Deus. Então a igreja não cria chamado, a igreja não institui o chamado, a igreja apenas reconhece aqueles que são chamados por Deus. Não é verdade, meus irmãos, que em dias de eventos especiais, quando há consagração, separação de obreiros, quando se faz lá a chamada da nominata, e se diz agora para presbítero fulano de tal, a igreja se alegra, porque todos sabem que aquele homem tem chamada de Deus. Ou o contrário, quando diz assim, e agora vão apresentar para pastor fulano de tal, a igreja diz, pastor, não vem nem na escola dominical, né? Não é assim? Quem é chamado não precisa se impor, a igreja sabe, porque Deus o chamou, Deus o vocacionou, Deus o capacitou. Agora veja só, escute o que acontece. O Espírito chamou Barnabé e Saulo. Sabe quem foi junto? João Marcos. João Marcos foi junto, de encherido, de metido. Ele não foi chamado, mas ele foi junto. Por que foi junto? Eles fizeram, por meio da oração, um plano desta obra missionária. Começariam pela ilha de Chipre. Ora, Barnabé é natural de onde? Ilha de Chipre. Quem é João Marcos? Sobrinho de Barnabé. Qual a intenção de João Marcos? Conhecer a terra natal. Ele vai fazer turismo, ele vai visitar a família. Eles embarcaram, segundo o texto bíblico, aproximadamente, o texto nos dá algumas bases culturais e históricas. Na primavera do ano 47 da era cristã, embarcaram em Seleucida e foram para a ilha de Chipre. Atravessaram, chegaram em Seleucida, não embarcaram em Seleucida, chegaram, atravessaram, chegaram em Pafos, João Marcos junto. Quando chegaram em Pafos, há o primeiro embate da confirmação ministerial. Deus tinha chamado Barnabé e Saulo, eles foram. Quando chegam em Pafos, lá tem um homem chamado Elimas Bar Jesus, que era um mágico, que tinha um espírito demoníaco de adivinhação. E Paulo pregava o evangelho para o governador da ilha de Chipre, Sérgio Paulo, que era o procônsul, o governador. E Elimas tentava impedir o procônsul de ouvir o evangelho e se converter. Então era uma manifestação
satânica, do poder das trevas, no ministério de Barnabé e Saulo. E o que fez Saulo? A partir daí, o Espírito tinha chamado Barnabé e Saulo, nesta ordem. Mas a partir daí, quem toma a frente, quem toma a iniciativa, é Saulo. E Saulo, ao contrário do que se ensina hoje, por vezes aí nas missões transculturais, que você tem que tomar cuidado para não ferir suscetibilidades, você tem que tomar cuidado com a cultura do povo para não ofender. O apóstolo Paulo olhou para aquele mágico e disse assim: "Ó filho do diabo", sem volta. Cheio de todo engano e de toda malícia, até quando perverterás os retos caminhos do Senhor? E disse: eis aí a mão de Deus sobre ti. E o homem ficou cego. E quando o homem ficou cego, o procônsul se converteu. Aleluia. E o que fez João Marcos? O que diz o texto? João Marcos, diante daquela situação, frente ao poder das trevas, frente ao poder do inimigo, não sendo ele chamado, nem vocacionado, deu no pé. Foi-se embora. Voltou. Porque, amados irmãos, só aguenta o tranco quem é chamado, só aguenta a luta quem foi vocacionado, só prossegue em frente aqueles que Deus capacitou. Por isso diz o evangelista Lucas, lá no capítulo 9, versículo 52, ele disse: aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Quem foi chamado tem que seguir em frente. A partir dali, eles chegaram, escute bem, chegaram em Listra, e lá em Listra, tinha um homem aleijado. E Paulo, olhando para aquele homem, aleijado, coxo, paralítico, disse: Jesus te dá saúde. E o homem ficou curado. Veja, o primeiro impedimento no ministério de Paulo foi a ação demoníaca real, em que o inferno se levantou contra ele, mas não fez Paulo desistir. Agora veja a segunda ação das trevas. Quando o homem é curado, o que acontece na cidade? Os sacerdotes que cultuavam a Júpiter e a Mercúrio, em língua licaônica, o sacerdote da cidade e todos os demais adoradores adoraram a Paulo, adoraram a Barnabé, trouxeram touros e grinaldas para sacrificar e diziam: os deuses tomaram a forma de homem e vieram para bajular, a bajulação, a dar glória a Paulo, a dar glória a Barnabé, a dar honra. E Paulo e Barnabé rasgaram as vestes e disseram: não, nós somos homens como vocês. Este milagre foi feito na autoridade do nome de Jesus e a glória é dele. O discernimento de Paulo, porque tem muitos, pastor Isaac, que Deus dá o dom, ele pensa que é ele. É ele que prega que Deus faz, é ele que ora e Deus faz. Não. Sempre quem realiza é Deus, eu sou só instrumento. Paulo não aceitou a glória que era de Deus. E nós precisamos entender isso. O inimigo vai tentar impedir o nosso ministério, se levantando contra, com fúria, às vezes assim bem visível, e nós vamos reagir pelo Espírito de Deus, vamos vencer. Mas aí ele vem com outra estratégia. Ele vai fazer com que a gente comece a receber a glória que não é nossa, o aplauso que não é nosso, o reconhecimento que não é nosso, a glória que não é nossa.
Porque toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração é da cabeça da igreja, que é Cristo Jesus. Então, uma terceira investida. Como Paulo se recusa a ser adorado, reverenciado, a opinião da multidão muda. E eles resolvem apedrejá-lo. Cuidado com a turba, irmão. A turba é volúvel. A turba muda de ideia. Cuidado com os elogios. Por vezes são falsos. Tenha discernimento. Mudou da água para o vinho. Queriam adorá-lo e agora querem matá-lo. E prendem a Paulo. Tiram a sua roupa, ele fica desnudo, como era a cultura. Amarraram suas mãos para trás, para que não pudesse se defender das pedras, e amarraram os tornozelos para que não pudesse correr. Fizeram um círculo ao seu redor e começa o apedrejamento. Irmãos, podem pensar um pouco comigo no apedrejamento, como era o processo? Lá está Paulo desnudo, humilhado na frente de todos, com as mãos amarradas para trás, com os tornozelos amarrados, e começa o apedrejamento. Uma pedrada acerta o supercílio, que sangra. Outra pedrada cerca o olho, que incha. Outra, o nariz, que quebra. Os dentes, que sangram. Os lábios, que cortam. A nuca. Os joelhos. A canela. As genitálias. E segue o apedrejamento. A cabeça, a nuca, as costas, o corpo todo. E pela personalidade do apóstolo Paulo, o texto bíblico dá a entender que ele fica em pé. Toma-lhe pedrada, até cair, sem sentidos, até desmaiar, esvaziado em sangue. Escute, eles estão em Listra. Os irmãos que acompanhavam Paulo, Barnabé, e os que tinham se convertido pelo caminho, pegam o corpo dele, as autoridades vão até Paulo, dão um diagnóstico que está morto, arrastam o corpo de Paulo pelas ruas empedradas e poeirentas de Listra, e o lançam no matagal à beira do caminho para ser comido pelas feras. Está morto. Os amigos se aproximam, Paulo, e agora o que Paulo? E Paulo se levanta. Aleluia. O rosto inchado, olho inchado, lábios inchados, há hematomas pelo corpo todo, cicatrizes e cortes em toda parte. E os irmãos tentam convencê-lo. Sabe o que diz Paulo? Depois você lê o texto, é ali a partir do capítulo 13 do livro de Atos. Ele diz aos irmãos: olha, eu preciso voltar, porque não terminei de pregar. Aleluia. Ele vai a Listra de novo. Ele passa a noite na cidade. E quando o dia amanhece, ele ainda está com o corpo alquebrado, tomado de marcas das pedradas. Quando o dia amanhece, ele vai, acorda Barnabé e diz: ei, nós temos ainda que chegar a Derbe e a Icônio, não terminou a obra, vamos seguir em frente. Um homem vocacionado por Deus, o diabo, o inferno, a bajulação, a perseguição, a dor, não podem parar a marcha de quem foi capacitado pelo Todo-Poderoso. Quantos obreiros hoje, irmãos? Ele não vê o culto, eu estou com dor de dente. Eu estou com a unha encravada.
Está chovendo. Se eu me molhar, vou resfriar. Paulo padeceu e nos deu exemplo. Por isso ele escreveu à igreja em Corinto, ele disse: sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Aleluia. Ele escreveu dizendo: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Ministério confirmado, abençoado, bendito seja Deus. Aqui alguns exemplos, irmãos, eu trago para nossa reflexão do chamado e do vocacionado. Moisés, chamado para libertar a Israel. Esse foi o chamado que Deus lhe deu. E ele recebeu como vocação, então, ser o líder daquela nação, o legislador e também o intercessor. Davi foi chamado para ser rei. Sua vocação, governante, salmista, guerreiro. O apóstolo Pedro, como já citei, chamado para servir, seguir a Cristo. Vocação, apóstolo dos judeus. Paulo, também chamado para servir a Cristo. Vocação, apóstolo dos gentios, mestre, missionário. Agora, para discernir chamado e vocação, aplicação prática, que é um dos propósitos da nossa palestra. Nunca confunda emoção com chamado. Emoção passa, o chamado permanece. Descubra os dons espirituais que Deus lhe concedeu. Tenha discernimento. Não queira ocupar posição que Deus não lhe confiou. Observe onde você produz fruto. Os líderes sabem disso. Porque na experiência pastoral, o direcionamento de Deus, colocamos determinadas pessoas para determinadas atividades, e como se diz no dito popular, cai como uma luva, prospera, avança, porque foi vocacionado e dá fruto ali. Então não mexa ali, porque se tirar e colocar outro que não foi vocacionado, tudo que foi construído será desfeito. Perceba onde Deus tem aberto portas. E não deixe passar as oportunidades. Perceba onde a igreja reconhece sua utilidade. E sirva ali da melhor maneira que você puder. Se for na portaria, se for no estacionamento, se for na limpeza, se for no altar, se for na música, não importa, faça o seu melhor, porque é para agradar aquele que lhe alistou. Uma aplicação na igreja. Nem todo crente, aliás, primeira expressão, todo crente é chamado ao serviço. É a grande comissão lá de Mateus capítulo 28. Ide e pregai. É para toda a igreja. Todo crente foi chamado para servir. A igreja confirma a vocação de alguém pelo fruto e pelo caráter. Lá no Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, Jesus deixou isso claro. Ele disse: uma árvore se conhece pelo fruto. Sabe qual é o nosso problema pentecostal, por vezes? Que nós queremos avaliar a árvore. Ali Jesus não está falando de árvore no sentido botânico. Ali ele está fazendo uma comparação, uma ilustração, uma metáfora. Está falando de pessoas. Ele está dizendo assim: o crente se conhece pelo fruto. E nosso meio pentecostal, por vezes, a gente quer conhecer o crente pelo dom. Sim ou não? Tem o dom de profecia, tem o dom de curar, tem o dom de falar línguas estranhas. Aí a igreja dá alcunha: pé de fogo, canela de fogo, joelho de fogo, cotovelo de fogo, homem de Deus, vaso de Deus. É bênção.
Mas Jesus disse que é o fruto que identifica. Porque ele tinha dito antes, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino. Muitos vão dizer, profetizei, falei línguas, curei, aconteci, mas ele não conheço, que precisa produzir fruto. E o fruto está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. O fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é bondade, é longanimidade, é benignidade, é fé, é mansidão, é esperança, é domínio próprio. O fruto, então, é o meu caráter, porque o caráter é a forma de eu ser, a forma de eu agir, a forma de reagir. E por fim, nem todo crente é chamado ao pastorado. É chamado para servir. E há vários dons, e há vários ministérios, e alguns Deus deu à igreja para o ministério. E aqueles que Deus chama, Ele vocaciona. Aos que vocaciona, Ele capacita, e Ele vai à nossa frente. E eu quero finalizar um testemunho breve. Eu contei ontem aos irmãos, Deus me chamou, me vocacionou, e veja só, nessa chamada, nesse processo, eu ainda estava no exército, e eu pensava muitas vezes em oração, como o Senhor quer que eu sirva. Eu devo pedir baixa do exército, eu devo ficar de tempo integral. E eu orava pedindo a Deus direção, e nesse meio tempo eu fui aprovado num concurso interno e fui para o Rio de Janeiro realizar um curso de aperfeiçoamento na Escola de Comunicações do Exército. E lá, amados, no meio daquele curso, eu fiquei doente, fui acometido de uma infecção intestinal grave, eu fui internado, passei por um processo de tratamento, a bactéria era muito forte, os antibióticos não tinham força suficiente para combatê-la, os médicos ficavam procurando um antibiótico mais forte, até que encontraram um, mas nesse período, eu estava no leito de enfermidade, no Rio de Janeiro, estava sozinho, minha família, minha esposa e filhas estavam no Rio Grande do Sul, de onde nós somos naturais, e eu estava lá, no meio desse curso, no leito de hospital, e eu sentia muita cólica, eu sentia muitas dores, eu tinha febre alta, eu tinha desinteria, eu tinha vômito, a medicação não fazia efeito, eu estava definhando, e eu estava agoniado, e eu pensei de fato que ia morrer, e durante a madrugada, quando estava tudo em silêncio, eu chorava de dor, e conversava com Deus, dizia, Senhor, eu não entendo, não compreendo, eu sou teu servo, o Senhor me chamou, e eu estou aqui nesse sofrimento todo, e Deus dizia assim para mim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o meu propósito. Que é Romanos 8, 28, e eu quero confessar aos irmãos, que eu dizia assim, eu tinha lido e aprendido, né, com Moisés, dizia, Senhor, mas não está cooperando com nada, não vejo nenhuma cooperação, é só dor e sofrimento. E um detalhe, no exército, quem aqui foi ou é militar, sabe que um curso militar, se você não concluir, você é desligado, e você retorna para o seu quartel de origem desonrado. Não importa se foi doença, se você quebrou a cabeça, se você quebrou a costela, que você não conseguiu porque está doente, não interessa, não terminou, não terminou. E é desligado e é desonrado. E eu dizia, Senhor, e eu sou teu servo, ainda vou ser desligado, vou ser desonrado. E Deus dizia, todas as coisas cooperam para o bem. E eu questionava, e eu não estou vendo cooperação de nada. Bem, para encurtar por conta da hora, eu recebi alta, voltei para o curso, debilitado ainda tomando antibiótico via oral, e nas atividades físicas eu chegava vomitando, quase morto. Nas atividades intelectuais minha cabeça parecia um balão, inchada, com dor, eu segurava a mão com a cabeça,
a mão na cabeça e a outra eu escrevia, e passei por aquele aperto, a situação, e éramos 128 militares do Brasil todo, há uma concorrência muito grande em cursos militares para ser o primeiro colocado, porque o primeiro colocado tem uma série de vantagens, e eu estava ali, tentando só ser aprovado. Quando saiu o resultado final, a lista de 128 militares aprovados, eu procurei o meu nome lá no finalzinho da lista, não achei, digo, meu Deus, fui reprovado. E Deus disse, olha mais para o alto. Eu levantei um pouco a cabeça, procurei ali pelo meio e nada. Meu nome não estava. E Deus disse, pode olhar para cima. Eu olhei para o alto. Estava lá, irmãos, primeiro colocado, Douglas Roberto de Almeida Batista. E o Espírito de Deus me disse assim, todas as coisas cooperam para o bem. E Deus me disse, não foi teu mérito, foi eu, o Senhor. Recebi uma condecoração chamada Marechal Hermes, aplicação em estudo, quem é militar aqui sabe, é uma condecoração de mérito intelectual que menos de 0,5% do efetivo do Exército recebe, porque precisa de uma série de critérios, e recebi, aquela foi a primeira condecoração. Sabe o que aconteceu? Por conta disso eu fui transferido para Brasília. Foi assim que parei em Brasília. Transferido pelo Exército para o quartel-general para aplicar os conhecimentos recebidos por ter alcançado o primeiro lugar no curso de aperfeiçoamento. Chegando lá, então, para encurtar, etc., acabou depois de um tempo que Deus me colocou para atender o trabalho da Assembleia de Deus que ficava dentro da área militar. Eu passei a ser o pastor da Assembleia de Deus dentro da área militar. E Deus começou a prosperar aquele trabalho, e cresceu e multiplicou, e houve lá uma perseguição religiosa, porque o catolicismo cismou com o trabalho da Assembleia de Deus, o padre que também tinha um trabalho lá, a igreja, a missa no domingo de manhã estava vazia, o povo ia para a Assembleia de Deus. E lá Jesus salvava, lá Jesus curava, lá Jesus batizava no Espírito Santo. E ele fez então uma denúncia que a Assembleia de Deus era uma seita, que o pastor da igreja era um militar indisciplinado e que o pastor era um charlatão não qualificado. Escute só. Então fui chamado diante da denúncia ao gabinete do comandante do Exército para responder às denúncias, e havia já uma ordem escrita e assinada para que a Assembleia de Deus fosse desautorizada a continuar o trabalho dentro da área militar. E quando eu lá cheguei, eu coloquei o meu uniforme, eu estava no serviço ativo ainda, e a única medalhazinha que eu tinha, que era aquela. Depois Jesus me abençoou, eu continuei mais um tempo ainda na ativa. No total, eu fui condecorado 7 vezes, mas essa foi a primeira. Quando eu entrei no gabinete do comandante, a primeira coisa que ele viu quando me apresentei a ele, foi a medalha. Ele disse, você é Marechal Hermes? Eu disse, sim, senhor. E estava o ar-condicionado ligado, ele estava com a jaquetinha, ele abriu o zíper e disse assim, eu também tenho uma. Ele disse, você é o pastor da igreja? Sou. Senta aí, pastor. Quer uma água? Um café? Aleluia! Então, porque o tempo está terminando, conversamos ali, expliquei que a Assembleia de Deus é a maior igreja evangélica do país, que não tem nada a ver com seita. Naquela época eu já tinha mestrado em teologia, eu disse, eu tenho qualificação maior do que a do padre, inclusive. E ele disse, indisciplinado você não é, você é Marechal Hermes. Ele me perguntou assim, qual foi a sua nota? Eu disse, general, a minha nota foi 9,83. Ele disse, foi maior que a minha. Ele disse, olha, pastor, volta lá e diga para a comunidade, que eles falam assim, né? Que ninguém vai fechar a Assembleia de Deus, não. Quando eu saí do gabinete do comandante, eu passei o limiar da porta, o Espírito de Deus falou no meu coração e disse assim,
todas as coisas cooperam para o bem. Eu entendi naquele dia que aquela condecoração não era para a minha carreira, não era para o meu benefício, era para o reino, era para aquele dia, era para aquela hora, era para manter a porta da igreja aberta naquele lugar. Então, amado irmão, querido companheiro, eu não sei o que se passa na sua vida, no seu ministério, o aperto que você está atravessando, a luta que você está enfrentando, a dor que você possa estar sentindo. O que eu posso lhe dizer é que Deus que lhe chamou, é Ele que lhe capacita, e Ele está no controle na história do teu ministério. Há um propósito, e Deus tem algo maior, e o nome dele será glorificado pela sua chamada. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fiquemos em pé e vamos orar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Levante a tua mão para o céu e adore ao Rei dos Reis. Ele está aqui, Ele está em nosso meio, Ele manifesta a sua glória, Ele fala ao nosso coração. Você foi chamado, é escolhido, é vocacionado. A tua luta, a tua dificuldade não se pode comparar com a glória eterna que Ele tem preparado para nós. Rabalaba sarabande kobalaba sureme kandanai. Ramanama sarade que derebe kendenoma kamarabalaba hakateremachebe. Adore ao Rei, adore ao Rei, adore a Jesus. Ele é digno de glória, Ele é teu Senhor, Ele é o que te capacita. Bendito Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo te adoramos, te bendizemos, te glorificamos pela chamada, pela vocação, por tua graça, bondade e misericórdia. Intercedemos pelos teus servos, aleluia, aqui nesta noite. Manifesta a tua glória no ministério de cada um de nós. Usa-nos como instrumento em tuas mãos para louvor do teu nome. Opera milagres, opera maravilhas, salva, cura, liberta, transforma, repreende o mal e, ó Deus Santo, faz-nos instrumento em vossas mãos. Oramos em nome de Jesus.